Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tá tudo de boa? Então tá, ó. Galera, a coisa tá ficando meio estranha no mundo político, hein? Pra quem assistiu ontem o programa do Roda Viva, né, do Michel Temer, que participou lá na TV Cultura, o Michel Temer, sem ser perguntado diretamente sobre isso, falou que ele não participou do esquema do golpe, que ele não era favorável ao golpe que a Dilma sofreu. Ou seja, ele, que foi o mais ativo ali, né, com toda certeza, escreveu carta falando que era contra o golpe, aliás, que era um presidente decorativo, que não se sentia confortável, que a Dilma nunca escutava ele literalmente agora aderiu à narrativa do golpe, né? Mas será que foi golpe mesmo? Será que efetivamente o Temer tá certo? Será que não foi golpe? Será que foi um processo legítimo? Enfim. Se você quer saber, galera, se foi golpe e muito mais, né, sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. O Michel Temer, então, participando do programa, ele disse literalmente que foi golpe e que ele não participou desse processo. Aí já vai a primeira mentira, porque a gente sabe que quem iniciou essa questão do impeachment da presidente Dilma, né, da ex-presidente Dilma, tanto fazendo conchavo ali no Congresso, na Câmara, né, no Senado, mandando uma carta, anunciando para a população que não concordava com as políticas da Dilma, literalmente foi o Temer. O Temer em diversos momentos ali na história recente, parece que as pessoas esquecem, né, que existe um Google, você pode ir lá pesquisar e você vai achar que o Temer era sim favorável ao processo de impeachment, tá bom? E aí ele vem com essa narrativa agora que foi golpe. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, professor, por que você acha que ele mudou assim de opinião? Eu, particularmente, eu posso especular várias coisas, mas juro que eu não sei, é difícil a gente conseguir entender. Penso eu que a justificativa mais plausível seria tentar se aproximar da mídia mais tradicional, né? Que é contra o governo do PT, a gente sabe disso, mas que talvez seja ainda mais contra essas medidas autoritárias que o Bolsonaro está tomando, principalmente em relação à cultura, demarcação de terras indígenas, quilombola, dentre outras coisas. Então ele está querendo fazer um caráter mais centro ali, uma social-democracia. Talvez seja isso, para tentar convencer a opinião pública. Sinceramente, galera, juro que eu não sei, tá? Mas enfim, para quem não sabe, por que a Dilma sofreu impeachment? Foi por algum tipo de corrupção, enriquecimento ilícito? Não. Ela sofreu impeachment por um suposto crime de responsabilidade fiscal. A gente tinha o Brasil com as contas públicas horríveis, um período de hiperinflação, mandos e desmandos do nosso governo, interferências estatais, todos os processos que a gente sabe. Particularmente, galera, acredito que poucas pessoas defendam que a Dilma fazia um bom governo. Mas fazer um mau governo não é motivo para impeachment. A gente não está no modelo parlamentarista. Você pega, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido, no momento que o David Cameron, por exemplo, se sentiu que não ia conseguir fazer um bom governo, ele saiu, entrou a Theresa May. A Theresa May não conseguiu guiar, né, o processo do Brexit, saiu a Theresa May e entrou o Boris Johnson. É muito mais simples no sistema parlamentarista você trocar o chefe de governo. No sistema, parlamentarista, né? No sistema presidencialista como o nosso, o chefe de governo, teoricamente, se nada acontecer de errado, ele tem que ficar os 4 anos, independente se é modelo de governo bom ou não. E a Dilma era quase que consenso para a população que não fazia um bom governo. Só que para você ter um processo de impeachment, você precisa de 3 grandes fatores. Uma vontade da população para pressionar os congressistas, isso é fato. Você precisa ter um crime cometido por essa presidente, ou crime de responsabilidade, ou crime de enriquecimento próprio, que foi o caso, por exemplo, né, do Collor, foi um crime de enriquecimento lá do famosíssimo Elba da época. E você precisa ter uma vontade política. O Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado têm que aprovar esse processo. Vamos lá, ó. A grande questão para saber se foi golpe ou não foi justamente nessa questão do crime. Por quê? O que ela fez foi editar créditos suplementares. O que seria isso? A Dilma não conseguia pagar suas contas, pela má organização, má gerência das contas públicas e tal. Então ela nem ia conseguir pagar alguns programas sociais, a exemplo do Bolsa Família. O que ela fez? Ela repassou menos dinheiro para a Caixa Econômica Federal, pagou o Bolsa Família, como se ela tivesse pegado emprestado esse dinheiro, e depois repassou de volta para a Caixa, quando tinha dinheiro. O professor, pode fazer isso? Isso só pode ser feito se você pedir autorização do Congresso. Aí o Congresso ele tem que aprovar ou não esse dinheiro emprestado. E a Dilma foi lá e fez esse processo de empréstimo sem autorização do Congresso. A Dilma fala que nem sabia o que ela estava fazendo exatamente, porque muita gente fala que é uma questão muito técnica, né? Quem faz isso é o assessor. Até mesmo o Temer, por exemplo, ele também assinou essa edição de créditos suplementares, percebe? Enfim, mas foi um crime de responsabilidade? Muitos juristas dizem que sim, outros dizem que não. Mas mesmo os que dizem que sim, alegam que mesmo que seja um crime de responsabilidade, isso não seria motivo para impeachment. Se, por exemplo, o presidente tivesse numa onda super positiva, alta popularidade,
isso não seria uma motivação para impeachment, porque pode ser um crime, mas é mais ou menos, imagina que, sei lá, você tá jogando bola, aí você vai lá, sei lá, passa o pé no adversário. Mas não aquela falta muito grave, aquela falta de levinho. Ao invés de você sofrer uma punição, é como se você fosse expulso, uma super reação do juiz. E é claro que se o juiz está querendo expulsar a presidente, né, o presidente, a presidenta, né, no caso, é porque existia uma vontade política ali por trás. Basicamente, o que a gente pode perceber do processo de impeachment é que a paciência do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, já tinha se esgotado. A paciência da população já tinha se esgotado. Aí o Congresso aproveitou que existia uma mínima irregularidade, que seria esse processo de edição de créditos suplementares, a famosa pedalada fiscal, e achou a desculpa perfeita para abrir um processo de impeachment. Então a questão é, você considera isso golpe? Você considera realmente, galera, que a motivação... Porque o que aconteceu não foi que um crime aconteceu e aí começaram a discutir o impeachment. Queriam impeachment de qualquer jeito e arranjaram, né, qualquer brechinha na nossa Constituição, qualquer brechinha de crime de responsabilidade para fazer o processo de impeachment. Muita gente classifica que isso não foi golpe, por quê? Porque seguiu os ritos constitucionais. Não teve quebra da Constituição. Realmente passou pela Câmara, passou pelo Senado, passou pela STF, teve a vontade popular. Então não considera que isso foi golpe. Mas considera que isso foi um golpe na democracia, porque o processo de impeachment, dessa maneira como ele foi feito, ele pode fragilizar muito a nossa democracia. Se a gente for pensar, pensa aí, do período aí, desde a direta já que aconteceu, de 1990 até 2019, que a gente está agora, em 29 anos, nós já tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment. É muita coisa, tem pouca regularidade, percebe? A nossa democracia é muito frágil. E se a gente quer ficar mudando de governo, de chefe de governo a cada 2 minutos, não gostei desse cara, troca ele, sem que efetivamente tenha um crime de responsabilidade, sem que efetivamente o impeachment seja utilizado de uma forma legal para a nossa democracia, isso pode acabar fragilizando demais ela. Uma insegurança jurídica pode ser formada, uma insegurança política pode ser formada, e a gente tenha, por exemplo, o Congresso se achando super poderoso para ficar pressionando o presidente a adotar determinadas medidas, senão ele pode sofrer sim o processo de impeachment. Na minha opinião, que eu sei o que vocês estão querendo, né? Professor, foi golpe? Particularmente golpe no sentido literal da palavra, acredito que não. A nossa Constituição ela não foi quebrada. Mas creio eu que é o chamado golpe branco. O que seria o golpe branco? Apesar dela fazer um mau governo, não era motivo para impeachment, mas utilizaram toda essa justificativa de mau governo para achar qualquer brechinha constitucional. Ou seja, o impeachment, ele foi quase que assim, uma desculpinha para tirá-la do governo. O correto, pelo menos segundo a minha concepção de Estado e de democracia, seria respeitar os 4 anos que seriam direito dela, né? E depois de 4 anos ela sair da presidência para votação de um governo mais liberal, mais conservador, continuar progressista, enfim, o que a vontade popular desejasse. Tudo bem, galera? Deu para entender esse contexto todo complicado, se foi golpe, se não foi? De verdade, a gente vai ver daqui uns 20, 30 anos nos livros de história. Mas até o momento, existem vários pensadores que defendem as 2 hipóteses, de golpe e de não golpe. Pelo jeito, Michel Temer, não sei a motivação por trás disso, mas também agora considera que foi um golpe. E olha só, né, que democrata. O cara considera que foi um golpe e ele, segundo a justificativa dele, né, ele assumiu a partir de um golpe. Que democrata assumiria a partir de um golpe? Não sei exatamente, mas aparentemente o Michel Temer agora pensa dessa maneira. Belezinha? Deu pra entender, galera? Então beleza, então se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e